Destaque, Cristine. Destaque. Item 10. Tá. Melhoria da comunicação, Sinasempo sindicalizados. Análise de custo e viabilidade para a criação de aplicativo para celular, para acesso às notícias do Sinasempo, acompanhamento de demandas administrativas e jurídica. A proposta tinha esse complemento, como parte da estratégia para aumento de filiações. Eu destaquei aí, mas não coloquei naquela parte do fortalecimento, porque eu achei mais importante colocar aí na parte de melhoria de comunicação, porque não é apenas para aumentar os filiados, mas é para quem já está afiliado também, né? Vai beneficiar todos. Destaque, Cristina. Dar ampla divulgação no plano de lutas aprovado na AGO. Aprovado. Área temática, relacionamento do Sinasempo. Eu coloquei relacionamento, mas eu não gostei dessa palavra. Se alguém tiver uma palavra melhor, por favor, sugira. Laércio. Se quiser, sugira logo, porque eu coloquei, mas eu não me convenci dele, porque eu não achei. Mas que nome você sugere que troque aí? Eu coloquei porque eu não encontrei outro, mas eu também não gostei desse nome. Eu ainda ia pensar em algum nome. Tratativas do Sinasempo com a administração do MPU. Então vamos fazer o destaque e botar as propostas. Só pode subir. Peraí, já viu tudo aqui? Não, peraí, devagar. Já leu isso tudo? Já, não foi? Acho que não. Não, esse aqui não. Mas é do mesmo item. Esse aqui é o do menino lá do... Mas é o mesmo item. É o mesmo item? Já foi ido. Esse aqui também eu coloquei o nome funcionamento do Sinasempo, mas eu também não gostei desse nome, tá? Então eu vou ler as propostas e depois a gente pensa no nome que melhor descreva essas propostas. Imprimir mais transparência nas transferências de repasses feitas às seccionais, mediante disponibilização no site do Sinasempo, de planilha com a relação dos filiados, valores de contribuição e o respectivo repasse, discriminando os descontos ao fundo de reserva e fundo de AGO. Destaque. Marcos Danilo, Lisboa, Gustavo, Eldo. Marcos Danilo, Gustavo, Lisboa e Eldo. A aproximação do Sinasempo com a Conales, órgão criado no âmbito do MPT em 2009, que visa garantir liberdade sindical e busca a pacificação dos conflitos coletivos de trabalho, objetivando com isso representar as autoridades da PGR quando atuarem com violação às garantias sindicais. A exemplo das insistentes negativas da Secretaria-Geral do MPU em não abonar o ponto dos representantes sindicais para participarem de atos legítimos do sindicato, como o curso de formação sindical e deve ser como curso de formação sindical e presença da AGO, acho que é isso.
Na presente, né? Não, I. Né? Para abonar o ponto para participar dos cursos e das assembleias. Gustavo. Já estamos na última página, viu, gente? A atuação das seccionais junto às entidades do Fórum e a Auditoria Cidadã. Destaque? Darcy. O Sinacempo deve contratar assessoria contábil para que seja realizado um trabalho de análise financeira detalhada dos créditos orçamentários destinados ao MPU por meio do orçamento anual, com o objetivo de fazermos um paralelo dos valores que estão sendo destinados para os membros e para os servidores. Aqui eu colocaria lá em cima, né, onde a gente fala desses estudos. É porque eu não tinha lido o conteúdo. Algum destaque? Depois eu vou só colocar lá em cima. Destaque, Douglas. Redução dos gastos por parte da DENC. Destaque, Douglas, Marcos Danilo, Laércio. Gustavo? Não? Lisboa. Marcos Danilo. Laércio, Lisboa. Lisboa. Não, então, eu achei que era isso, por isso que eu deixei nesse lugar. Mas aqui é para analisar as contas do MPU. Então, entra naqueles grupos de estudo que a gente colocou lá em cima, né? No redução dos gastos por parte da DENC. Você já tem o contrato, né? E o último item eu coloquei aqui também porque ele ficou meio solto, eu não tinha onde colocar, eu deixei aqui. Inclusão do debate sobre o Estatuto na próxima GO. Hã? Não, vai ser Lisboa, Marcos Danilo, Darcy, Márcio, Maria, peraí, vamos com calma. Lisboa, Laércio, Douglas também? Não. Gustavo. Troque Douglas por Gustavo. Nós não vamos seguir a ordem não, viu, gente? Não. Marcos Danilo. Isidro. Tá. Isidro. Não vai ter churrasco hoje, não. Oi. Não, vou colocar. Peraí. Não. Peraí. Gustavo, Magda, Isidro com S. Com S. Laércio, Lisboa, Darcy, Douglas, Cristine e Márcio. Não, bote na ordem aqui. Bote na ordem aqui. Vai aqui na ordem. Bota aqui. Cristine, Márcio e Douglas. Cristine, Márcio, Douglas. Ok, gente? Destaque nesse item. Gustavo, Marcos Danilo, Isidro, Laércio, Lisboa, Darcy, Cristine, Márcio e Douglas. E Mara. Bota aqui depois de Márcio. Encerramos. Agora Marcos Danilo. Diante da leitura, algum colega percebeu que a sua proposta
não estava contemplada nessa lista? Tá. Você. Será que passou? Gente, uma questão de encaminhamento. Eu acredito, até pedi para ver se tem como conferir, que nós devemos ter aí uns 50 destaques. Deixa assim que por alto, porque mais ou menos uns 50 destaques. Alguém aí bom em matemática para saber se cedermos, continuarmos 3 minutos, vamos agora botar 2 minutos para cada destaque, ok? Então, 2 minutos para cada destaque, sem prorrogação, as pessoas venham bem objetivos, porque senão, cada questão, por exemplo, nós tivemos aí agora, esse último, me parece que tem uns 6 ou 7 destaques, né? Se nós cedermos, vamos ceder aí 2 minutos para cada um, nós já temos 12 minutos só em um. Então, assim, eu acredito que hoje nós não vamos sair daqui antes de meia-noite. Nós vamos ter que... e ninguém vai sair. Quem pediu destaque, vamos ficar aqui, até limpar essa pauta. Plenária, boa noite. Aos companheiros que estão no domingo, 19 horas, 12 minutos, e aqui está assistindo a gente nos estados, aos companheiros e companheiras, isso demonstra que a atividade sindical é puxada, né? Mas pelo tempo. O meu encaminhamento pelo seguinte: a experiência de outras AGOs, até engrenar lá, depois de passar a quarta, quinta votação, pegar ritmo. E aí a gente vai acelerando o processo. Muitos vão retirar durante o transcurso dos debates, porque muitas coisas também ali são redacionais. Polêmica, eu vi 4 pontos polêmicos, que vai dar mais debate acalorado. Os demais serão questões redacionais. Então, acho que já para já começar a discutir já o ponto, a pessoa que já se apresenta, fala, vem outro, contraponto, e votação direto, sem reinscrição, sem prorrogação. Defendeu, atacou, votação. Defendeu, atacou, votação. Rapidamente, sem muito... Senão a gente não vai conseguir vencer a pauta. E agora vamos ficar até meia-noite. Amanhã tem mais trabalho de manhã. Já fica aqui na frente, já fica... Quem tem destaque? Já vem aqui para frente. Quem tem destaque? Pronto. Já vem para frente quem tem destaque para acelerar. E, por favor, quem tiver destaque, já traz a proposta, né, para modificar, porque já faz e já aprova ou não. Eu achei essa proposta temerária, porque nós sempre temos que ter em mente que a nossa Assembleia Local ela é soberana. Criar um grupo de trabalho que vai decidir o que vai ser feito pela base é complicadíssimo. Eu tenho muito medo de grupo de trabalho, primeiro, de essa coisa ser muito... decisão rápida, e aí a base teria que ser consultada, que tipo de ajuste nós vamos fazer. Eu acho que funciona muito, eu sou contra, tá? Pela supressão disso aí, e não é porque não é importante, não, é importante, mas acho que a instância não pode ser um GT de trabalho, a instância é a base, e aí os diretores seccionais dirão
se reunirão, farão assembleias na base, a base dirá. Por exemplo, até porque nós temos já planos de carreira que estão lá tramitando e que ficaram lá parados, como, por exemplo, do subsídio, que pode ser apresentado substitutivo, outros planos. Então, o que eu penso é que o GT de trabalho não pode, não tem essa condição, que a atuação é da base, e aí os diretores seccionais consultariam a sua base. Não acho efetivo um grupo de trabalho. Supressão, minha proposta é supressão disso aí. A minha proposta é supressão. Eu creio que é importante, né, a criação, né, de um grupo de trabalho. Eu só não concordo com eleger. Eleger seria eleito aqui em plenária hoje. Então, criação de uma comissão, e essa comissão faria uma minuta que se submete das bases, e aí poderia fazer um amplo debate. Seria criação, em vez de eleger, né, criar uma comissão, que aí estaria a cargo da DEM criar uma comissão para poder elaborar essa minuta que seria submetida das bases. Bom, como se faria isso? Na criação se daria as diretrizes para isso, tá? Só tirar e eleger por criar. Como teve o contraponto da Mara para retirar, do Darcy para emendar, seguinte, eu falei durante a GO, durante várias falas, que a conjuntura tem cada vez piorado. Se o veto for mantido, que é a tendência, e no caso do substitutivo cair, o 41, quando for para a sanção presidencial, vai ser vetado. Então, a gente vai ficar sem nada. Então, temos que eleger, sim, um grupo de trabalho para iniciar discussões do novo plano de carreira. No judiciário, já tem setores do judiciário, a gente discutindo em diversos sindicatos, já a elaboração de uma comissão para se evitar e se contrapor ao Supremo, que vai tentar fazer carreira própria do STF e de outros tribunais superiores. Nós temos que ter nossa proposta, que se a gente ficar inerte, depois o Lora inventa uma outra proposta da cabeça dele, em cumprimento do planejamento estratégico. Então é importante nós, podemos sim, Gledismara, ter propostas da base, porque teve o GT do Estatuto, fez o trabalho. O GT é uma coisa legítima da categoria. Tem que ser uma coisa que a gente tem que se habituar a trabalhar com GTs. Não dá para trabalhar só solto. O GT é para sistematizar. Cada afiliado pode mandar proposta para o GT. Cada seccional pode mandar proposta para o GT. A diretoria vai operacionar o GT. E eu concordo com o Darcy, eu concordo com a emenda. De melhorar a questão da eleição. Porque nós temos que ter um plano B. Quando eu falo de plano B, é isso. Porque tendo o veto do Poder Judiciário, e o 41 sendo vetado, a gente vai ficar parado, vai esperar a próxima já do ano que vem para começar a trabalhar? Não, a gente já começa a trabalhar agora no final desse ano. No primeiro... começa a trabalhar já, pós a GO, porque esse assunto é muito delicado. Nós temos que discutir carreira. O judiciário é tabela, e o nosso é uma tabela horrível e cheia de pontos maldosos. Pontos maldosos. Tem item lá da jornada de 40 horas. Isso é gravíssimo, não tem nenhum plano de carreira de nenhuma outra categoria que tem jornada. Já está no 8.112 a jornada. Por isso eu acato a proposta do Darcy, pediria para a companheira Gledismara repensar. Eu acho que para a gente não ter que voltar acho que a coisa é muito tranquila. Não tem um debate ideológico nesse ponto. O que existe é o quê? Nós não podemos esperar a administração atropelar a gente de novo, porque eles estão permanentemente reunidos em seminários toda hora, eles vivem no aeroporto. Então eu pedi para a companheira... Oi? Proposta de acordo. Eu queria pedir para a companheira acordar comigo com o Darcy, a gente ver a melhor redação e aprovar também e tocar... Você entendeu que eu não tenho nada contrário a gente discutir, não. O meu problema é que a base é que seja a instância decisiva. Sempre. Entendeu? Então, a gente pode pensar ali de uma maneira que a gente coloque isso ali. Eu só quero que coloque que a base vai ser a instância decisória. Entendeu? Entendeu? Só isso. Porque eu não quero que um GT decida que vai ser isso. Entendeu? Não quero. Entendeu? E aí, no caso do plano de cargos e salários, eu só dei um exemplo, mas eu sei o que é plano de carreira, tá? Pode vir da base,
Sim, tem acordo. Só quero que tenha a Pronto. base aí. Acrescente a de referendo da base e há um acordo, ok? Pronto, então, acordo. É o que, querido? Você apresentou destaque? O seu é o... Nesse assunto, não. Aqui só foi Mara, Daci e o Laércio, não foi, Laércio? Ou você contrapôs? Pronto. Então, esse item não tem destaque seu. Então, não... Já teve acordo e está aprovado. Ok? Isso. Criar. Tira o eleição e põe criar. Não, mas isso aí... É. Marcos Lisboa tem encaminhamento. Encaminhamento. Alô? Eu queria só fazer um encaminhamento à mesa, é o seguinte, nós temos muitos itens que a gente vai falar em criar grupo de trabalho, vai falar em criar comissão, então eu queria encaminhar à mesa que ela se atentasse, porque todo item que tiver grupo de trabalho e comissão, a gente vai ter que eleger ou criar um grupo de trabalho na comissão. Então a gente vai ter que voltar depois para fazer isso, tá? E nesse item aí, eu peço a Laércio e a Daci, a Gledismara, que discutam como é que vai se dar isso. Eu acho que não há problema nesse item, não há. Tá, então, Laércio, só vocês definirem aí a questão da escolha, da eleição e os critérios também, como é que eles vão se dar, tá ok? Fechar. E vocês já vão Isso, até ali para tá fechar. também, né? Ok? Qual o próximo? Como já teve acordo... Não, sugestão só para isso daí. Porque vai ter outras coisas. O encaminhamento que eu faço é o seguinte, o Laércio está correto, tá? Vai haver muitas situações que é criar, eleger, tal. Então, para acabar logo com isso, a diretoria executiva, na hipótese de ser criado qualquer GT, que abra um prazo no site, quem quiser, a priori fica a critério do querer de cada um. Só isso, é uma sugestão. Aí o próximo, quando você vê o seu nome, quem pediu destaque, já vem aqui para frente, para falar o destaque que você quer apresentar. E como ficou combinado, só quem apresentou destaque vai poder falar, porque o momento para a pessoa apresentar alguma sugestão com relação a isso aí, já passou. Para isso, teve o espaço para apresentar destaque. Vai. Já está. Olha, eles já estão melhorando, porque o destaque é deles. Então, eles já estão fazendo o acordo, a gente já pode ir para o próximo. Isso. Vamos ao próximo? Que tiver destaque, só o que tiver destaque. Pronto.
Laércio. Criação do grupo de trabalho composto por membros, servidores. Meu esclarecimento, nessa questão que eu falei das sessões sindicais, se é o comando de greve só do DF ou se vai ampliar para comando de greve nacional, porque já tem um grupo, não tem? O meu seria um esclarecimento. É o comando? Então, eu só ia pedir para trocar a palavra grupo de trabalho para comando. Eu só ia pedir só essa questão redacional. Esse é o meu esclarecimento. Quem apresentou a proposta quer contrapor ou aceita? Pois é, então, como não tem contraponto, a apresentação de destaque. De acordo, eu estou propondo que fique como um comando. Geralmente, em questões assim esporádicas, você elege o comando. Se no caso, porque o grupo de trabalho ele é mais longo e o comando é mais específico. Só para adequação da nomenclatura. Vem aqui, por favor, usa o microfone. Se tem contraponto, precisa ser colocado. Ele trouxe porque ele foi o presidente da comissão de greve de Mato Grosso. Ele trouxe isso porque foi fruto de discussões durante a greve, que ele entendeu assim que tem que existir de maneira estratégica um grupo preparado para esses momentos, até porque ele já tem uma visão além. Ele propôs que a gente se adiante a essas crises. Na verdade, a gente já procure eu não sei dizer exatamente, porque eu não sou da área jurídica, mas o planejamento, a LOA. Então, a visão dele é nisso, e foi a discussão do grupo durante a greve. Então, a ideia dele é que haja um grupo, um GT mesmo, que já vá se preparando estrategicamente, não um comando de greve, não só um comando de greve que é mais pontual e localizado. Bom, é o que eu posso dizer para vocês. Oi? Isso seria o trabalho de uma assessoria parlamentar, que já é um projeto de futuro para o sindicato. A ideia dele é que já se acione esse GT até que a gente possa ter assessoria parlamentar, que a gente não tem, pode ter por enquanto, né? Laércio. Comissão, colega, ao invés de grupo de trabalho. Bom, se essa comissão for trabalhar de maneira preventiva e constante, eu acho que contempla. Agora, se for comissão de greve que é localizada pontualmente pelas paralisações, aí não é o que ele propôs. Isso, seria um trabalho mais contínuo. Então, a comissão com trabalho contínuo poderia mudar comissão o texto. Permanente? Isso. Há acordo. Há acordo de mudar para comissão permanente. Então, está aprovado, mudando comissão permanente. Ok, Laércio? Então, já vou ficar aqui, que o próximo é o meu. A questão da frente parlamentar. Ixi, o tempo já está 6 segundos. Não, o meu é aditivo. A frente parlamentar em favor do servidor do MPU, eu acho que não pode ser uma coisa totalmente solta. Eu acho que mantém todo o texto, tem um aditivo, com a realização de uma audiência pública, ou na Comissão de Legislação Participativa, ou na CETASP, mas com aditivo, com a realização de uma audiência pública, que aí a sociedade, servidores e entidades podem lá sugerir de qual seria o perfil da frente, qual seria a luta da frente, que não só assim. Então, minha proposta é aditiva, com a realização de uma audiência pública. Quem apresentou a proposta tem contraponto ou aceita? Então, se a pessoa não está para fazer o contraponto, a plenária entende por aprovado o destaque? Ok? Então, aprovado o destaque. É um destaque. Isso. Isso. Aí que aí muda, não tirou, não, é só aditiva. É uma emenda aditiva dele.
Vamos, Sheila. Fecharam a redação? Vai ser colocado na outra tela o texto já com a mudança, mas mantendo-se o original para não perder. Ok? Já mudaram a redação? Podemos ir para o próximo, Sheila? Eu não queria estar na sua pele, viu, amiga? Laércio também? Ô menino que dá trabalho, Jesus. Volta lá. A questão do desatrelamento, eu acho que esse item está extremamente confuso. Eu ia sugerir, não sei se o proponente se encontra aqui, desse item, se encontra, né? A questão do termo desatrelamento do Poder Judiciário, eu acho que eu tenho a discordância. Poderia acertar o número de servidores, mas eu queria tirar essa palavra, esse termo, desatrelamento do Poder Judiciário quanto ao aspecto remuneratório. Só dali, carreiras congêneres, é uma luta, é uma coisa, plano de meta. Agora, desatrelamento do Poder Judiciário quanto ao aspecto remuneratório, eu ia propor a supressão. Você quer pedir um esclarecimento. Ele quer pedir um esclarecimento, Douglas. Antes do proponente. Não, todo mundo não. É só você e ele quer um esclarecimento, depois o proponente. Esclarecimento, que eu acho que essa informação aqui do plano remuneratório, quando fala de 30 mil servidores, não está correto, né? Quero esclarecimento com relação a isso. Dá um número correto. Não é 30 mil servidores no MPU. Só isso que eu quero, esclarecer para depois não sair uma coisa errada na ata, né? Pronto. O Douglas quer o esclarecimento, porque botaram ali 130 mil servidores. Deixa todo mundo destacar. 30 mil, 30 mil, e não... Tem mais, sobe um pouquinho, tem mais. Sobe só um pouquinho. Tem mais destaque. Vê os destaques aí. Sheila, tem mais destaques. Tem mais destaques nesse... Ali, ó. Gustavo, Cristina e Beth, aí todo mundo falaria antes de você já fazer o... Tá. Eu queria destacar, o ponto que eu queria destacar era essa questão tá um pouco acima, a questão que compara o valor do gasto, né? Dizer que o nosso plano é muito menos dispendioso, né? Então, assim, a gente já em algumas seccionais, pelo que eu soube, a gente já teve uma relação um pouco arranhada com os sindicatos do judiciário. Esse foi o caso do Piauí, justamente porque alguns colegas levantaram essa bandeira, né? Pediam um plano diferenciado porque a gente tem um impacto menor, né? Então a gente precisa estar sempre discutindo isso, né? Porque depois a gente vai querer trabalhar junto com o pessoal do judiciário, né? Então tem que levar isso em conta. Eu acho que é isso. Por mim, tiraria isso aí também. Toda essa referência à questão do impacto do judiciário. O plano remuneratório do MPU é muito menos dispendioso que o do judiciário e tal.
Bom, então a proposta dele é supressiva. Tá? Tá. O próximo. A minha proposição também é pela supressão total. A sua é supressão total. Total. A gente Tá. tem que lembrar uma coisa: existem 3 poderes constituídos do Estado: judiciário, executivo e legislativo. O Ministério Público não é poder, é atividade essencial à justiça. Se a gente, justamente por ser menor, a gente dificilmente consegue encampar uma luta. A gente, hoje, pelo que a gente viu, a gente só consegue fazer alguma coisa com o apoio dos servidores do judiciário. No dia acho que foi na primeira votação, no que foi marcada para a votação do veto do PL 26, tinham 15 mil servidores do Judiciário na esplanada, lá no Congresso. É o total de servidores hoje do Ministério Público da União. A gente nunca, eles fizeram pressão e não conseguiram. A gente nunca vai conseguir fazer uma pressão desse tipo. A gente sozinho, olha, membro nenhum quer isso. Porque eles sabem que eles só conseguem alguma coisa que for concedida aos juízes. Isso aqui é um tiro no pé. Se a gente hoje tem dificuldade de conseguir qualquer direito, qualquer coisa, seja ela da administração, seja ela do legislativo, você fazer um desatrelamento é terrível. Inclusive, eu recebi cobrança de amigas minhas que trabalham no judiciário por falta de mobilização. E aí ela chegou para mim: olha, não, vocês não fizeram greve, eu fiz, minha gente, a gente faz. Mas a gente não aparece, ninguém lembra nem que a gente existe. Quando a gente chega para falar, quando eu fui para falar com o deputado, depois que tinha passado o subsídio, o deputado olhou para a minha cara e fez: mas peraí, vocês não estão aguardando o veto? Não foi veto? Não, doutor, calma, ali é do judiciário. Você tem que explicar a eles que é diferente. Então, assim, hoje a gente está numa situação pior do que o do judiciário, porque o deles foi apresentado um projeto de lei novo, que é o de Lewandowski, enquanto o nosso é um substitutivo, que é mais fácil ser aprovado. Quer dizer, enfim, resumindo, supressão total. Eu não concordo com isso, não. Faço minhas palavras da Flávia e também peço pela supressão total. Não vou me expandir para evitar cansaço, mas meu pensamento é idêntico ao da Flávia. Totalmente de acordo pela supressão, porque essa história da FENAFIR, que é um grandíssimo engodo, o atrelamento com o judiciário, eu entrei no MPU em 95, a gente ganhava uma merreca em um RV. Quando a gente foi melhorar e mudar o patamar salarial, que antes era como a AGU e a DPU, porque nós somos essenciais à justiça como eles, ganhávamos como executivo. Melhoramos o patamar a partir do momento que o nosso referencial passou a ser o judiciário. Essa campanha da FENAFIR, que veio num período pré-eleitoral, que eu considero uma campanha de marketing engodo, falaciosa, porque a FENAFIR tem muito mais objetivo de ser mais um aparelho para encastelar carreiristas sindicais, porque é uma grande mentira dizer que, por causa de uma FENAFIR, a gente vai ser carreira top, carreiras congênitas com Banco Central, TCU e Câmara. Então, gente, tem que ter a supressão, porque isso é uma mentira. A nossa carreira, a carreira co-irmã nossa é o judiciário, é a DPU, é a AGU, e é com eles que a gente tem que estar juntos mesmo. E eu fico muito feliz nessa última greve, porque a primeira foi meio na ilusão do desatrelamento, mas a segunda ficha caiu, que o desatrelamento não é um sonho, é um pesadelo, que vai colocar a gente para baixo do carreirão. Então, não vamos aceitar esse engodo de FENAFIR, engodo de pública. A gente tem que falar, o servidor não quer central, eu creio que o servidor não quer central nenhuma e não quer FENAFIR, o servidor quer trabalho, luta e unidos com nossos colegas do judiciário, esse que é o correto. Boa noite, pessoal. O tema eu sabia que ia ser polêmico mesmo, a pena que a maioria dos companheiros já foram embora. Mas a discussão é válida. A ideia é essa, trazer a discussão sobre o desatrelamento. Então, texto à parte, né? Qual é a ideia? A gente, como constitucionalmente previsto, a gente tem independência financeira, orçamentária, administrativa. Né? Se tem independência orçamentária, por que a gente vai condicionar o topo da
do nosso teto remuneratório ao do judiciário, que é muito mais dispendioso, né, a meu ver, e que limita isso, principalmente frente ao governo federal, né? Então, dentro dessa independência, a gente também tem que ter um sindicato independente que defenda a categoria. Era essa a colocação. Então, quando a gente propôs e todo mundo aceitou o subsídio, na época passada, isso já representa uma independência, porque o governo, a administração da MPU ia querer adotar o subsídio diferentemente do plano de carreira do judiciário? Não. Então, quer dizer, lá atrás, inconscientemente, a gente já adotou esse desatrelamento. Então, eu trago aqui a questão do desatrelamento, principalmente, independente de todo o texto, pode retirar tudo, é mais para a gente esclarecer e conscientizar. A gente quer permanecer um anexo, um apêndice do judiciário, ou quer essa independência, essa evolução orçamentária, essa independência sindical? Então, é essa questão, independente de ser favorável ou não. Uma pena que muitos já foram embora, mas é para justamente disseminar essa ideia, porque daí para frente os planos têm que ser repensados, porque isso é uma premissa básica. Eu vejo assim. Pronto, diante da colocação do colega, vai a pergunta da mesa. Ah, ainda tem o Lisboa, tá ok. Seguinte, eu já fui bastante contemplado pela Flávia, e eu queria só um minutinho, Lisboa, deixa eu só dar uma informação. Como está ali o texto aprovado, né, o texto final e aqui o original, não tem como colocar o tempo ali, mas está sendo controlado ali, tá ok? Só para esclarecimento. Pode falar, Lisboa. Bom, então eu já fui bastante contemplado pela Flávia, mas eu não poderia de fazer algumas colocações. Primeiro, a gente tem que entender que nossa carreira é Ministério Público da União, que o nosso sindicato é Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e CNMP. Esse é um fato. A discussão salarial, infelizmente, nos últimos anos, ela tem se dado em conjunto com a do Judiciário, porque quem comanda o Ministério Público da União tem sempre feito assim. E a questão da luta, as nossas lutas são lutas conjuntas com todas as carreiras de serviço público federal. Então, eu acho que você propor desatrelar de carreira A, B ou C é um tiro no pé, como a Flávia disse. A gente pode até lutar por coisas diferentes, mas a gente tem que estar lutando juntos, né? Então, eu voto também pela supressão disso aí, né? Se um dia nós conseguirmos avançar em relação ao judiciário, o que eu acho muito difícil, parabéns. Se não, nós vamos ter que continuar fazendo a luta conjunta com eles. E sabendo que nós temos o nosso sindicato e eles têm o deles, né? Mas a luta é conjunta. Podemos encaminhar para a votação? Não, porque as propostas, os destaques são para supressão. Aí o que a mesa pergunta para o encaminhamento? Ao autor da proposta. Eu gostaria que o autor da proposta, por favor, fique aqui, para que a mesa encaminhe para votação. Diante dos destaques, o autor da proposta mantém, quer ir para o voto ou concorda com a supressão? O colega quer fazer uma sugestão. É votação, porque supressão é tirar tudo. Então, é bem radical os destaques, é suprimir. Não é modificativa a proposta, é supressão ou manutenção. Você quer manter. Os destaques é pela supressão. Então, a mesa vai encaminhar. E aí nós vamos precisar usar o nosso cartãozinho, ok? Tá aí. Vamos verificar o quórum?
Verificação de quórum. Vamos fazer verificação de quórum para colocar em votação. Adeu, temos quórum. Vamos para a votação. O encaminhamento para a votação é manutenção da proposta ou supressão. Ok? Então, vai ser proposta 1 e proposta 2. Manutenção, supressão. Enquanto ele apronta aqui, como a gente vai precisar dessa tela para ficar fazendo a votação, eu vou fazer a alteração ali mesmo, tá? Na tela principal. Eu fiz uma cópia para manter o texto original e a gente faz uma alteração direto lá. Ou rejeição. Ou rejeição, abstenção, pode ser? É porque tem a opção, aprovação, rejeição, abstenção. Então, a pergunta tem que ser supressão da proposta. Ana, já está ok. Já está ok. Já vai abrir, não. A plenária está esclarecida. Podemos entrar em regime de votação? Em regime de votação. As propostas, só um minutinho. São duas propostas, para que a plenária fique esclarecida. Não, Ana. Não, você... A proposta é supressão da proposta. Se rejeitar, então, vai manter a proposta original. Ou, se for o caso, trocar. Não. É supressão. Tira o título e coloca supressão ou aprovação. Eu preciso de um título, pode ser manutenção da proposta, por causa do relatório. Não.
Isso aqui é questão por causa do relatório, gente. É desatrelamento, o nome da proposta é desatrelamento do judiciário. Sim. Esse é o título. Quem for a favor, aprovação. Quem for a favor da desatrelação, aprova. Gente, por favor, só um instante, tá? Tem a proposta aqui, que é desatrelamento do Poder Judiciário, etc, etc. Quem for favorável, aprova. Quem não for, rejeita. Ó, tá aqui. Desatrelamento. Ele vai mudar. A proposta que está sendo votada é essa, tá? Então, quem for favorável, aprova. Tá? Quem for contrário, rejeita. Rejeita. É simples. Não, confunde o quê, cara? O colega apresentou a proposta, desatrelamento do Poder Judiciário. Se você é a favor do desatrelamento, aprova. Se for contra, rejeita. Simples. Está esclarecida a plenária? Podemos entrar em regime de votação? Em regime de votação. Ainda falta alguém votar? Falta. Falta alguém votar? Todos já votaram? Podemos fazer apuração? Por favor, apuração. Vamos para o... Deixa eu anunciar o resultado. Por favor, deixa ali para que a mesa anuncie o resultado. Pela aprovação, 18 votos. Pela rejeição, 42 votos. Abstenção, 3. Está rejeitada a proposta. Próximo. Nesse item, eu ia solicitar um esclarecimento, então posso passar para os demais, porque se eu ficar esclarecido, eu nem questiono, senão eu vou pedir a supressão. Está confuso ali, limitar o banco de horas a 15 horas. Então, o esclarecimento do proponente que quis dizer com limitar o banco a 15 horas. Edmilson. Quem apresentou destaque, por favor, encaminhe-se aqui à frente para ficar mais fácil. E mais Ana, rápido. mas quem apresentou a proposta para esclarecer a dúvida de Laércio? E o autor da proposta. Mas é um esclarecimento. Edmilson, por favor, você, porque primeiro é os destaques, depois o autor defende. Não, ele quer esclarecer, porque ele fez um pedido de esclarecimento. Ah, tá. O Laércio fez um pedido de esclarecimento. O autor, isso. por favor, esclareça. Deixa ele esclarecer.
Essa parte de... aliás, todo o texto, né, veio da nossa unidade, sugestão de um colega nosso lá. Então, às 15 horas foi sugestão dele, mas pode ser facilmente alterado. A questão principal ali é o servidor optar e existir a contraparte em horas extras em pecúnia, né? Eu vejo como principal esse ponto aí. O texto a gente pode delimitar aqui. Eu trago a discussão central para a gente discutir. Esclarecido, Laércio? Ok. Edmilson. Olha só, esse assunto, tá? Eu até conversei com alguns colegas, já existe uma sentença judicial, tá? Que faculta o servidor receber ou em pecúnia ou colocar em banco de horas. No passado, eu mesmo recebi em pecúnia. Então, eu acho que isso aí é um assunto que deveria ser melhor explorado pelo lado jurídico do sindicato, tá? E fazer efetivamente a implantação de uma maneira de dar notoriedade a essa sentença, essa decisão. O que eu não sei com sinceridade é se a decisão ela caiu, tá? Se ela caiu, se ela não tem hoje eficácia, eu não sei. Mas que, na época, existia uma sentença em que um servidor do Poder Judiciário, tá, ele requereu em pecúnia e recebeu o valor, eu mesmo recebi. Tá bom? Então, eu acho que é um assunto que trata disso. Boa noite. O que eu queria levantar vale totalmente, 100%, tanto para o Instituto denominado Banco de Horas, quanto para o Plan Assist como um todo. Senhores, depois que o bolo desandou, ninguém aqui vai ficar corrigindo massa. Então, ficar corrigindo coisa que já nasceram podres, por quê? Para o Plan Assist e para o Banco de Horas, era obrigatório e necessário a participação dos representantes dos sindicatos. O que eles fizeram foi, mais uma vez, aproveitar o que havia de bom na iniciativa privada para os empregadores e excluir, aqui no nosso caso, por instituição pública, os empregados. Então, só a fundamentação legal é meramente constitucional. Artigo 8º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Complementando. Edmilson, apresente a proposta do destaque. A proposta do destaque, apresente ali. De outra forma, perdão, me corrigindo. A proposta deveria ser obrigatoriamente rever-se integralmente todo o banco de horas e o Plan Assist, que é a mesma coisa, com a participação dos sindicatos em seus funcionamentos, seus princípios. Está confuso. Porque vocês vão mexer numa coisa que foi feita por eles e que está totalmente viciada. Está confuso com a proposta. Você teria que ter apresentado uma proposta nesse sentido. Você tinha que ter apresentado uma proposta para isso. É a questão do banco de horas. É banco de horas que está tratando ali. Tá. Então, adequando à orientação do colega. Nessa questão, eu votaria pela supressão desse. Pronto. O pressuposto é viciado todo o Instituto de Banco de Horas. Pronto. A proposta do Edmilson é pela supressão. Laércio também? Você... Ah, ótimo. Melhorar. Quem mais? O próximo. Daci. A minha proposta é muito simples, apenas para tirar a questão da limitação. É porque eu não vejo qual é a diferença entre a 15ª hora e a 16ª, né? E com relação ao banco de horas, eu acho que é legítimo, sim. Agora, o servidor escolhe se ele quer as horas elas vá para o banco de horas ou receber em pecúnia. É simples. Justamente, tá? Agora, eu não vejo por que limitar em 15 horas. Ok, então seria ver com eles se melhora o texto, porque vocês podem costurar um acordo. Daci também? Pronto, foi contemplado. Vamos para o outro item, que eles estão costurando um acordo, ok? Aí vai ficar duas propostas. Em vez desse tanto de destaque, vai ter só o dele, que é para suprimir, e o deles manter o texto melhorado. Ok? Vamos para o próximo, enquanto eles costuram esse acordo.
O próximo é o Gustavo. Isso, é destaque meu. Posso falar? Já? Então já vamos votar esse, depois a gente vai para o próximo. Pode colocar para... Não tem mais destaque naquele não. Quem tinha destaque já costurou um acordo, então... porque ele quer supressão. Nós só vamos votar porque ele quer supressão total. Então, são duas propostas. Uma é manter a proposta modificada pelos destaques. Pode. Só uma proposta. Vai lá. Só um detalhe. A gente entrou em acordo ali para suprimir a parte da limitação do banco de horas. Porque como se trata de plano de lutas, o servidor não pode já ir limitando, tá, o alcance. Tá? Então, a gente não o tem que Edmilson vai falar se ele mantém ou não Prezados, a supressão. Eu vou declinar do meu posicionamento anterior. Lembrando do pressuposto, vai se estar mexendo tão somente na cartilha que nos foi imposta. Pronto, ele declinou da supressão, então não precisa votar a acordo. A plenária entende como aprovado com o acordo feito com os destaques e a proposta inicial. Viu, gente? Passa para ela que ela já coloca, tá bom? Eu também vi isso. Pronto, esse aí já tem acordo, Gustavo, por favor. Então, meu destaque, ele diz respeito a essa parte final aí. Tudo bem, para mim, tudo bem quanto ao começo ali, realizar ações, especialmente em conjunto com outras entidades e tal, né, para a revisão geral anual. Agora, eu discordo, e eu acho que deveria ser suprimida essa parte de... tudo bem ainda, para mim, quanto ao requerimento, só essa última parte. Em caso de permanecer omissão, ajuizar mandado de injunção coletiva. Eu acho que deveria deixar isso em aberto, porque a gente não sabe o que... não dá para fechar isso aí, qual é a medida judicial, entendeu? Qual é o remédio para a situação. Então é melhor deixar em aberto e ter consulta com o jurídico, né? Quem apresentou a proposta? Eu não sei quem é o proponente da proposta, tem acordo que o Gustavo disse de retirar, ainda não sei quem é o proponente, mas eu queria colocar um aditivo que seria a realização, porque essa luta não é só do Sinacemp, é de todo o serviço público brasileiro. Então, se tem um Fórum Nacional de Servidores Federais, pode ser uma coisa chamada um amplo evento, um amplo seminário nacional com esse tema. Ou o Sinacemp organizando, junto com demais entidades, em parceria, que pode se realizar aqui em Brasília, em algum local, algum auditório, mas fosse realizado um seminário com outras entidades. Essa não é uma luta só do Sinacemp, é uma luta de todo o conjunto do funcionalismo público. Companheiros, experiência, ações, é muito genérico. Eu posso só mandar um ofício, isso é uma ação. E o seminário, com outras entidades, força compromissos com demais entidades do serviço público, e ter a oportunidade de outras entidades, aí sim, fazer uma ação, ganha mais força. Fazubra, Andes, Condicef, SBGE, o pessoal da CNTSS, você tem diversas entidades juntas, porque é uma luta... Não, eu concordo com o texto todo. Então, para só uma adição ali, vai retirar aquele em caso de permanecer, colocaria a realização de um seminário com demais entidades do funcionalismo público. Aí a diretoria vai ver como é que faz. Ela vai discutir se faz. Tem acordo, Flávio? Flávio, teria acordo de colocar realizar ações, vírgula, um seminário com demais entidades? Pode ser? Cheira, pode ser? Seria a retirada do em caso, outro coletivo, e lá em cima, realizações, vírgula, um seminário com demais entidades do funcionalismo público. Quem é o autor da proposta para saber se mantém? Tá. É uma ação política classista. As entidades
Laércio, mas Laércio, só uma pequena observação, eu não quero polemizar, mas a gente não pode também estar já determinando quais são as ações que a diretoria tem que tomar nesse sentido, tá? Porque senão a gente acaba engessando a administração da diretoria. Então, ações, tá? Já engloba esse tipo de atividade que você está propondo. Na proposta, a adição do seminário, companheiros, acho que não está existindo uma faca no pescoço da diretoria. A diretoria participa de fóruns. A diretoria, claro que é muito melhor se realizar um evento em parceria com demais entidades. Esse assunto afeta todo o funcionalismo público, gente. A Confetanos municipais, a POSP São Paulo. Se você conseguir unir já 15 entidades, divide despesas, chama a mídia, isso dá visibilidade para o Sinacep. Imagina o Sinacep chamando outras entidades para fazer a parceria. Sinarte, os auditores fiscais do trabalho, chamar o pessoal da Unafisco. Vamos juntos fazer um seminário? Pode ser 8, 12 entidades. Dá visibilidade, dá marketing para a entidade. E isso cresce a nossa imagem perante o movimento sindical brasileiro. Então, não estou querendo obrigar a diretoria, não. Estou querendo fazer que o sindicato cresça dentro do movimento sindical. Senão a FENAFIC não fica conhecida, a pública não fica conhecida. Pode ser uma coisa chamada Sinacep, FENAFIC pública, com outras entidades de funcionalismo. Os delegados da Polícia Civil do DF, o Simpol. Aqui, só no DF, tem 48 sindicatos que vão fazer greve essa semana. Vão parar o DF. Então, assim, é uma proposta tranquila. É um conjunto, porque a proposta não é uma... Eu estou dizendo que a gente não é uma ilha, não é a luta só do Sinacep. Só tentar para o texto ele não ser algo impositivo, tá? Se tiver no rol como algo o plano de lutas não é impositivo. O plano de luta sempre é indicativo, não é impositivo. Pronto, então perfeito. Houve acordo com o indicativo. Se a Flávia concordou, Flávia, com a emenda? Ao invés de ser impositivo, ser indicativo, para que não ingesse a diretoria, há um consenso, ao invés de impor, ser um indicativo. Ok? Ok, Laércio? Gustavo? Ok? Que vocês três fechem aí, vê se vocês, se dá para ter o acordo. Tem acordo? Ok, tem acordo. Eles vão fechar o texto. Próximo destaque. Eles vão mudar o texto. O próximo, por favor. Gente, vamos caminhar. Vamos para o próximo. Pode ir, pode passar. Enquanto um vai fazendo aí a coisa, vamos para o próximo. Gente, a Beth tem uma informação, é nisso aí, né, Beth? É nessa questão, é uma informação com relação ao Senado, é muito rápido. Por favor, Beth. Olha, o pessoal está passando servidores, o judiciário, existe no site do Senado uma parte que se chama Ideias Legislativas, que se coleta 20 mil assinaturas e vira projeto, é feito audiência pública. Então, sei lá, através do WhatsApp a gente podia passar para vocês e já é um meio da gente começar essa luta, né? São 20 mil assinaturas, parece que estava muito perto disso já.
aqui? Mas parou. Só um minutinho, gente, que eles estão fechando ali. Quando há acordo, a coisa caminha. Parece que para um pouquinho, mas caminha. Porque evita o embate. Fechou? Não precisa a barra. É a barra que você está falando, Cristiano? Pode ser um ou o outro. Ah, meu Deus, vão brigar. Não, ou os dois. Então, I barra ou. As pessoas aqui. Porque se for I ou, elimina ou um ou o outro. E ou, você pode fazer tudo. O EO é o que dá que não impõe. Eu posso fazer audiências públicas, seminários ou outras ações. Não está me impondo. E ou é o correto. E ou. Eu posso fazer audiência, ou posso não fazer, posso fazer seminário não fazer, eu posso fazer outras ações. Ou fazer todas elas. Próximo. Destaque Laércio, Heloísa. Roni já não está mais. Pode tirar o Roni. Também não. Então, só o Laércio. Isso foi debatido ano passado. Quem viu ano passado levou um grande tempo de discussão. Porque todo mundo sabe que o Plano Assist, você sabe, vem uma verba da União e tem a nossa verba. Até que eu falei aqui já com o doutor Bruno, naquela hora que eu perguntei, que a gente sempre aprova que tem que ter ação judicial, prestação de contas do nosso contribuição. Certo. Como eu não sei quem for proponente desse do ressarcimento de gastos para a saúde para quem não é do Plano Assist, eu ia propor a supressão desse item. Porque não tem um estudo e assim, o Plano Assist, você voluntariamente adere ao Plano Assist. O dinheiro que vem da União não tem jeito. O Plano Assist, por isso eu falo que é uma caixa de Pandora o Plano Assist, né? O dinheiro está lá, eles investem, a gente sabe nem aonde. Por isso que eu acho que antes de tomar essa decisão, sem ter a ação de prestação de contas, eu acho que a gente debateu no passado, meio temerário a gente definir que vai ser restituído o valor da União, porque a gente sabe que o dinheiro da União vai para custear e é um valor fixo, né, para todo mundo. Agora, a sua adesão ao Plano Assist é voluntária. O autor da proposta vai fazer a defesa. Há acordo? Bem, sou o Anderson, da PRCE. Bem, a minha proposta veio a partir de uma informação seguinte, quem não sabe, quem não tem conhecimento disso. O governo faz um repasse, se eu estiver errado, por favor, alguém me corrige, faz um repasse para o MPU, para custeamento de gastos com saúde de servidores, de acordo com o número de servidores. Né? E existiriam outras instituições públicas que não têm um plano de saúde semelhante e que fazem um pagamento de auxílio saúde para os servidores que não têm esse plano. Então, os servidores que não aderirem ao plano de saúde, ao Plano Assist, por exemplo, poderiam receber esse valor que é repassado devido a ele estar lá, né, que é passado pela quantidade de servidores, ele poderia receber esse valor para pagar o plano de saúde que ele resolveu pagar. Vou exemplificar o meu caso, que eu tenho um plano de saúde que já pagava há muito tempo antes de entrar no MPU, e eu preferi ficar com esse plano e poderia estar recebendo um valor para me ajudar a pagar o plano de saúde. O advogado falou que vai fazer esse parecer, e a minha proposta é o seguinte: a gente mantém essa proposta, e claro que vai dependendo do parecer do advogado, porque assim, se a gente abrir mão dela agora, eu acho que é um prejuízo para quem não tem um plano de saúde, né, quem não aderiu ao Plano Assist, porque se eu quiser hoje aderir ao Plano Assist, eu preciso pagar um percentual enorme referente ao que passou, sendo que eu não recebo nada. Não, já mudou isso? Então tá bom.
Mas, de qualquer jeito, assim, já que eu acho que seria justo manter para... Lisboa vai fazer um esclarecimento. É só esclarecimento. Fica aqui. Na realidade, eu estou percebendo que o que ele quer é a possibilidade da pessoa optar em entrar no Plan Assist ou receber o auxílio saúde. O auxílio saúde seria o valor que o MPU recebe da União, que é um valor per capita. Então, lá no momento que o MPU pede recursos, ele deve ter uma estimativa de um valor X por servidor, é um valor per capita. Então, ele receberia, como ele não quer o Plan Assist, ele receberia... Então, eu acho que precisa melhorar ali o texto, tá? É o encaminhamento. Anderson, eu gostaria que você me explicasse o seguinte, realmente você quer que quem não é do Plano Assist tenha esse ressarcimento, né? Mas há várias AGOs aí eu venho cobrando uma ação de cobrança em relação à contribuição individual que eu e todo mundo paga mensalmente, e o Ministério Público da União nunca nos presta conta da nossa contribuição individual. Eu não quero saber do dinheiro, do aporte que o governo faz, que a União faz, em relação ao dinheiro deles, não. Mas eu contribuo individualmente com mais de R$300 no Plano Assist há mais de 20 anos e nunca tive uma prestação de cobrança do Plano Assist sobre isso. Então, a gente pedir para que ressarça de quem nem é do Plano Assist, eu acho meio complicado, porque eu tenho dinheiro lá que eu contribuo mensalmente e eu não sei onde que é gasto. Eu não sei onde que eles enfiam. Já houve até épocas, alguns rumores aí de que perdemos dinheiro na Bolsa de Valores com a aplicação do Plano Assist. Então, primeiro, acho que deveria cobrar para saber quanto a gente tem lá, nossa contribuição individual, para já a gente ter uma noção de qual é a saúde financeira do Plano Assist, é isso. Aí você fica meio complicado, não sei se você sabe disso. Anderson, eu queria um esclarecimento também do Anderson. Eu queria saber, Anderson, o seguinte, essa proposta ela vai causar impacto certamente no orçamento do Plan Assist, tá? Então eu gostaria de saber se assim você porventura pesquisou ou procurou saber, ainda que por alto, se essa proposta não causaria um impacto negativo a ponto de tornar o Plan Assist inviável, deficitário, porque antes de eu defender ou rejeitar a proposta, eu preciso saber isso. Isso é uma premissa básica para que os segurados eles não fiquem prejudicados depois. Claro que eu não tenho estudo, porque eu tive acesso a essa informação há pouco tempo, né? Então, eu acho que deveria ser feito, no mínimo, uma análise, já que o sindicato também vai fazer o parecer jurídico sobre essa possibilidade. Então, acho que deve ser feita uma análise da viabilidade disso. Pode ser uma análise financeira. O Sinacem pode mudar essa redação, Há acordo para mudar a redação? Ok? Não vou
omitir já passar para o outro, porque eles fechou a coisa, para não perder tempo. Gente, vamos para o próximo, que aí está fechado o acordo. Vão fazer a redação. Não vai precisar ir para votação, tem acordo. Vamos ao próximo. Já está lá esperando, nós estamos aqui. E não vamos sair tão cedo. Mas está andando, está andando. Tem acordo, gente, eles estão fechando a redação. Quem pensa que ser presidente de mesa é difícil é porque não sabe o que é ser secretária. Olha para aquilo. Tem alguém do Placiste aqui? Não, só para saber qual é o termo que vocês usam. Beneficiários, segurados, beneficiários. Mas quando você vai aderir ao plano, você vai fazer o quê? Sheila. Oi. Podemos ir para o próximo, gente, para ir lendo. Tem como colocar o próximo enquanto ela muda a redação? Não tem. Avisando para o pessoal que está saindo que ainda não terminou os trabalhos. Olha a responsabilidade com a base. Ana? Fechou? Vamos ao próximo. Aí. Cristine, tem um destaque seu ali. Ana, o meu destaque é para incluir. Lembra que a proposta do Léo. Então, lembra que a proposta do Léo era que a proposta que ele trouxe na GO passada fosse cumprida, e a proposta dele na GO passada foi a criação do núcleo de inclusão, que o Sinasempo cobrasse da instituição a criação desse núcleo de inclusão. Aí eu queria acrescentar no mais, é isso mesmo. Ok, é uma proposta inclusiva e só tem o destaque dela. Quem apresentou a proposta acata a inclusão? Ah, foi você? Ah, então tá ótimo. Mas é para incluir a proposta do Léo ontem, e aí você até anotou, a proposta do Léo é cumprir tem uma proposta do Léo, cumprir o que foi decidido na GO anterior. Nesse tema aí, que já tem todo... Dentro desse tema, só acrescentar isso, cumprir... Conforme deliberado na última GO? Isso. Era uma proposta dele, que ele trouxe pronta. É o cumprimento. Cristine, essas mesmas propostas já foram deliberadas e aprovadas na GO anterior, é isso? Pronto, então aí também fechou, né? Vamos para o próximo. Próximo.
Sheila? Daí mesmo. É mais uma questão de esclarecimento. Esse auxílio à educação já é regulamentado? Já tem... Quem é o Porque, autor assim, dessa tá muito proposta? vago. Esse auxílio à educação seria para quê? Com que finalidade? Vai cobrir o quê? Não, mas quem fez a proposta tinha o que em mente, né? Fica difícil, se a gente não sabe, vai criar o auxílio à educação. Em que termos? Quem vai ter direito? Foi o Rio Grande do Norte que propôs. Então, prejudicada. Está prejudicada. Está prejudicada? Seria um espelho que os membros têm para os filhos dele? Pois é, tem um monte de pergunta, mas não tem o autor para explicar. Pois é isso que eu estou falando. Você me fez a pergunta agora. Está prejudicada a proposta, porque o autor... Sim. Nós não vamos pesquisar, né? Como funciona. O Marcos, mas o TJ, tá? Os servidores do TJ são regidos por uma lei estadual. Não, tá? É regido por lei estadual. É diferente. Pois é, na 8.112 não tem. Lembrou bem o Luiz Ivan, então está prejudicado. Lisboa, você entende que tendo um destaque, o autor não estando para defender, está prejudicada a proposta? Oi? Pois é, mas precisava, o autor está aqui para defender. Tem um destaque, aí nós vamos ver o que é o destaque. O destaque da Sheila é uma questão de esclarecimento. Sheila, você tem alguma proposta de destaque? Não, no seu destaque? A minha proposta é pela rejeição, já que não foi esclarecido. Pronto. Espera aí que eu... Você... Rio Grande do Ele é o Norte, autor? Então vem aqui, por favor. Ele é da base. Vamos lá. Pessoal, isso aí foi essa do auxílio à educação, né? Foi uma proposta de um colega lá de Natal, Flávio Ladário. Eu vou ler aqui a justificativa. Um momentinho, peraí. Não é rápido, é coisa rápida. Olha, segundo ele aqui, ele diz o seguinte: o Sinacemp representar no Conselho do Ministério Público requerendo isso aqui é auxílio de alimentação. Ele disse que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou auxílio à educação para magistrados e servidores. Essa notícia foi publicada pela assessoria de imprensa no dia 26 de maio de 2015. Então ele disse o seguinte: há exemplo do que ocorre em órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou. Se vocês quiserem, eu continuo lendo. Ou seja, existe vou usar um termo aqui, uma jurisprudência já para isso aí, está entendendo? No entendimento dele foi isso aí. Tem aqui a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, aprovou. Deixa eu ver se cita aqui a lei. De acordo com o presidente do TJRN, o desembargador Luiz Fernando Ribeiro, é porque eu pulei o texto, né, para a gente acelerar. Está aqui. Você não vai dar esclarecimento, porque ele não está te pedindo, ela pediu esclarecimento do destaque, ele é da base, então é ele que vai dar esclarecimento e tu fica quieto. Os deputados aprovaram um texto
substitutivo à proposta original. Alguns itens foram incorporados ao texto, como o que estende o benefício aos servidores que têm filhos matriculados em escolas públicas, e o que garante o auxílio até o fim do ano letivo em caso de falecimento do servidor. O TJRN também terá que publicar semestralmente os nomes dos filhos de servidores beneficiários no Diário da Justiça Eletrônico e no portal. Verdade é o seguinte, que até eu fiquei um pouco confuso aqui porque como a gente fez a compilação... Você é do Rio de Janeiro? Vai esclarecer. Não, qualquer ajuda é bem-vinda. Como a gente fez a compilação porque das ideias... está muito vago, né? A gente pegou esses papéis aqui e deu fim. Pessoal, eu sou de São Paulo, PRM de São Paulo, mas sou do Rio de Janeiro, tá? Então, todas as informações de lá eu tenho muito acesso. O desembargador presidente do TJ do Rio mandou um PL lá para a Assembleia Legislativa e realmente, entendeu, cheio de benesses, tanto para os magistrados e também para os servidores, tá? Lá funciona diferente, tá? Aí o que ocorre? A Assembleia, um substitutivo, tá? Aprovou algumas regalias, vantagens, tá? E o que o Flávio está querendo realmente foi aprovado e implantado, parece. Até onde eu sei, já foi até implantado, que foi pedido a verba para o governo do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, o que eu estou vendo aqui, aparentemente, nessa proposta, é que ele, em cima dessa decisão lá, entendeu? Dessa linha, a gente também vai... É precedente, que a gente vá pelo mesmo caminho. Por quê? Talvez ele já está pensando na Loman, que o Lewandowski já está querendo, que é cheio de benesses. E a Loman já tem uma certa característica dessas vantagens que os magistrados do Rio já conseguiram. Tá bom? Então, eu acho, tá? Estou no achômetro, que a proposta do colega deva ser nesse deslinear. Então, mantenha a proposta. Temos duas propostas, supressão e manutenção, é isso? Não, uma das propostas já aprovadas foi as 10 medidas, que uma delas é o combate aos benefícios recebidos, né, pelos membros, pelos juízes, pela nova Loman, que inclui o auxílio à educação. Então, a gente vai pedir aqui a inclusão de uma proposta que a gente vai combater. Realmente, então, fica por esse raciocínio aí, a gente não pode propor algo que a gente vai querer criticar depois. Então... E mais um detalhe, aqui o MPF já apontou inconstitucionalidade nessa decisão do Rio de Janeiro. Então, pronto. Retira. Pronto, supressão. Colegas, acordo pela supressão. Só esclarecendo, eu fui aqui munida por informações dos colegas. Não fui eu que... Eles vieram aqui e me apresentaram e eu apresentei. Então, para que conste em ata, houve acordo pela supressão da proposta. Próxima. Fale, Sheila. Também questão de esclarecimento. Isso já está regulamentado no MPF para membros? Né, porque... Né, porque... Então. Venha no microfone. Lisboa da Bahia. Com a reforma administrativa aí que foi realizada ano passado, a licença-prêmio do servidor na 8.112 foi transformada em licença-capacitação. Então, hoje, o servidor só pode tirar aqueles 3 meses, aquele período de licença, para capacitação. No caso dos membros, eles ainda têm licença-prêmio e ainda podem converter em pecúnia. Então, é isso. Entendeu? Agora, eu não sei se é possível, eu acho que não é possível converter licença, a partir do momento que mudou, não é possível converter em pecúnia, eu acho. Já está esclarecida. Sheila. Entendeu, Sheila?
Tem acordo para manter o texto, você que tem destaque, depois da explicação? Bom, na verdade, como sou uma só, eu estava aqui vendo outra coisa, acabei não ouvindo em detalhes. Mas o que a Assembleia decidir, eu acompanho. Se a Assembleia quiser sugerir a supressão... Não, então, a Assembleia... Lisboa. A sugestão é pela supressão? Vá. Eu queria saber porque de repente Faltou, tá aí. O que eu estou dizendo é o seguinte, também. Com a reforma da 8.112, não existe mais licença prêmio para servidor. O que existe é a licença capacitação, que é uma licença concedida a cada 5 anos de serviço para que o servidor se afaste para se capacitar, fazer uma tese, uma coisa assim. No caso dos procuradores, eu acredito que na Lei Complementar 75 ainda tem a previsão da licença prêmio. E da capacitação também. Então, tem mais ainda. Então, e a licença prêmio, eles conseguiram que podem converter em pecúnia. Agora, tem servidores que até o momento da mudança, da transformação no regime jurídico único, ainda tem essa possibilidade de converter a licença prêmio e capacitação até o momento que houve a mudança na lei. Entendeu? É bom que se esclareça isso. A licença capacitação dos membros pode ser convertida em pecúnia ou só a licença prêmio? A licença prêmio. Então, eu acho que a capacitação, meu entendimento, que ela não pode ser convertida em pecúnia. Meu entendimento é esse. Então, resta prejudicada a proposta. Esse é meu entendimento. Então, pela supressão. Quem é o autor? Concorda com a supressão? Ok, acordo pela supressão. Próximo. Vocês estão aprendendo com a Sheila? Ela pede destaque só para tirar dúvida e ela já suprimiu 2 propostas. Imagine quando ela começar a levar proposta. Próxima. Também a questão de esclarecimento. Porque aqui na proposta original, eu até já alterei, mas não era nem para ter alterado, estava Lei Complementar 45. Né? E aí era para saber se foi um equívoco, e é 75. E outra dúvida é se já não funciona assim no grifo. Já é assim no grifo. Não entendi. Já é assim no grifo. Bom, eu sou delegado do MPT, só se no MPF não é. Já é assim, gente, tá? Bom, isso aí foi um pedido de um colega que trouxesse, né? Porque, segundo ele, cada vez que você faz um curso, seja pela instituição ou não, se é pela instituição, você não tem que pagar horas no seu grifo. Agora, se faz um curso fora, e esse curso serve para trazer para a instituição, aí você tem que pagar a hora. Então, curso fora, né? Aí ele não é parado, vai ter que pagar aquelas horas da quantidade de curso que fez. O curso foi autorizado pela administração, a participação dele no curso foi autorizada, porque se eu fizer um curso toda semana... Pois é, mas aí, segundo ele, né, eu não sei, porque assim, segundo ele, os cursos que ele faz fora, né, ele tem que pagar as horas, se não for autorizado pela instituição. Logicamente que o que é autorizado pela instituição, você não tem que pagar a hora, né? Mas os que não são, mas que são, por exemplo, houve um caso lá no nosso estado, do colega Honorato, que ele fez curso... Conclua, colega, 35 segundos. Curso para essa questão de segurança. E fez lá em Israel. Aí depois ele pediu, claro, pediu a capacitação e foi rejeitado, teve que fazer novamente aqui. Porque existe uma diferença entre o curso ser custeado pela administração e ele ser autorizado, né? Para eu fazer um curso, mesmo eu pagando,
eu tenho que ter autorização para eu me afastar do trabalho. Né? Então, nesse caso, se o curso for autorizado, eu acredito que já vai ser abonado. Aí ele cita essa lei complementar, porque, segundo ele, os membros fazem isso e não são cobrados para repor nada. Membros não cumprem horário. Membros não cumprem horário, então eles não têm grifo. Ok, gente. Vamos suprimir mais um arquivo. A plenária entende que está prejudicada pela supressão. Ok, pela supressão. Acordo pela supressão. Oi? A Sheila é um perigo. Não. Os pedidos dela de esclarecimento, de dúvida que ela tem. Não, aqui na verdade também é um esclarecimento, mas eu acho que isso não vai suprimir não, viu? É só comissão processante do sindicato. O sindicato vai abrir uma comissão para processar, ou é comissão do MPU. Quem é o autor é você, Lácio? Não. Eu não sou o autor, mas já que eu sou... Foi Isidro, não foi Isidro. Você é o autor dessa proposta aí, né? Então, explique aí, por favor. Então, esclarecimento, Isidro, vem aqui para frente para tirar as dúvidas, porque tem destaques. Eu tenho destaque. Se tiver contemplado, eu retiro o meu destaque. Companheiros, em algumas unidades do país, especificamente São Paulo, as comissões processantes, via de regra, são formadas pelo procurador e 2 servidores, geralmente vinculados à comissão processante de processo administrativo disciplinar ou de sindicância. Comissão processante de processo administrativo disciplinar ou de sindicância. São formadas, via de regra, pelo procurador e pelo analista e o técnico. Oi? Não, tanto faz, isso aí pode ser. Não tem problema nenhum. Eu só vou explicar a minha dúvida, é porque quando eu li aqui, alguém falou, é a figura do Premier. Então, para mim, ficou na dúvida se era do sindicato ou do MPU. Aí o que acontece? Uma comissão formatada dessa forma, de fato, ela extrapola o que está na Lei 8.000. Sheila, senão depois você não entende. Uma comissão formatada dessa forma, ela tira todo o caráter de independência dos outros 2 membros, porque os outros 2 membros são vinculados diretamente, subordinados diretamente ao procurador, e qual a garantia que eles vão ter de ir contra, né, e depois não sofrer represálias. Então, eu já estou em tratativas com o novo procurador-chefe da PRSP, que comissões processantes dentro do Estado de São Paulo sejam formados única e exclusivamente por servidores, como é na PGR. Na PGR, viu, Laércio? Na PGR, a comissão processante é só servidores, porque os subprocuradores certamente não querão processar para ser parte de comissão processante. Mas nas outras unidades do país, pode ocorrer, sim, em PRMs e no Estado de São Paulo inteiro, de ter um procurador no meio da comissão processante. Inclusive, nós temos até uma ação judicial já preparada para afastar e anular qualquer comissão processante lá do Estado de São Paulo que teve participação de membro. É isso. Obrigado. Ela quer esclarecer. De novo, você é o autor. Eu sou do RH. E aí, existe uma portaria que coloca lá que tem que ter, inclusive, o membro é o presidente da comissão. Existe a portaria. Tem a portaria. O membro é o presidente da comissão. Infelizmente. Vou manter o destaque. Na verdade, esse esclarecimento seria possível até de ser aditivo também nesse item, porque a administração usa as sindicâncias e o PADs não para apurar fato, é só para oprimir o servidor. Então, eu acho que a gente tem que ter uma política, acho que a coisa que dessa eu percebi, o maior número de propostas foi o combate à assédio moral. Então, sindicância e PAD é utilizado como uma prática de assédio moral. Então, assim, que tivesse uma adição nesse item, de uma política do sindicato, para a gente evitar que se abra sindicâncias e PADs
como um mero instrumento político de pressão contra o servidor. Essa é a minha proposta de adição aditiva nesse item. E uma política que a gente tenta evitar, conversando com o procurador-chefe, que se abra sindicâncias a rodo meramente para oprimir o servidor. Acordo? Acordo. Aí o Alaécio vê a redação, mas há acordo sim. Acordo? Eu quero deixar consignado também, companheiros, que já estou em tratativas junto ao procurador-chefe da PRSP de criar uma mesa de conciliação para evitar a abertura de PADs e sindicâncias. Às vezes, o que ocorre? O nosso colega, que é servidor e é chefe, e o subordinado, seu subordinado, outro servidor, há um problema de relação interpessoal. Então, a gente vai trabalhar lá em São Paulo, junto com a administração, para que se crie uma comissão de conciliação, um representante da administração, um representante da entidade sindical e, a hora que surgiu o problema, nós conciliarmos, porque a gente concilia para pessoas que cometem crime nesse país. Por que não conciliar por uma falta administrativa? Então, até sugiro aí para a DENC, me disponho para a DENC aí, a gente formatar isso a nível nacional, que é importante. Conclua, Lisboa. Cristine... Flávia, Cristine e Daci. Flávia retirou o destaque. Flávia retirou. Então, Cristine e Daci. O meu destaque vai ser acrescentar Daci também retirou. Comissão, lutar pela formação dessa comissão que o Isidro falou em São Paulo, nas outras unidades. Então, há acordo. Ok, há acordo. Daci. Vai melhorar o texto e já está aprovado. Retirou. Próxima. Flávia retirou. Retirou, Daci também. Para adiantar, ele vai alterar o texto aqui e a gente vai continuar aqui, viu? Agora a próxima. A de cima já estão trabalhando. Essa aí. Daci e Flávia tem destaque. O meu destaque é pela supressão. Nós temos um escritório jurídico que atende centralizadamente todos os nossos pares. A defesa é feita, o nosso advogado é bom. Eu conheço demais o trabalho do doutor Eliseu, evidentemente, mas o custo-benefício é muito alto. Você ter um advogado em São Paulo, para ele ir em todos os lugares do país onde tem atender pessoalmente, o custo é muito alto e o benefício nem tanto, porque nós temos um escritório bom que atua e centraliza todas as decisões em Brasília. Então, o custo é menor, isso já se mostrou, que é eficiente também, então é pela supressão e tendo em vista o custo-benefício de se contratar um escritório jurídico somente para os PADs. Flávia. Na verdade, acho que era mais ou menos isso que Darcy falou. Eu só queria que ele esclarecesse, como diretor, se o contrato que existe atualmente com o escritório já contempla esse serviço, a defesa de atuação em PAD. Porque se já existe esse contrato com o escritório atual, eu não vejo necessidade, entendeu? E, assim, na verdade, seria como que eu acredito que existe, meu destaque é pela supressão. A proposta de Isidro, ele vai defender. Companheiros, como ontem foi mostrado aqui pela Diretoria Executiva Nacional uma evolução aí da arrecadação da entidade sindical, a minha proposta vai no sentido de, se houver condições, né, que a gente contrate, né, um jurídico, e desde já eu indico o doutor Eliseu pelo grau de expertise e know-how que ele adquiriu ao longo dos 11 anos, porque, como eu falei, quando o servidor está mais fragilizado, que ele recebe o PAD e a sindicância, né, ele me liga lá. Né, e o doutor Stilac, o Fábio e o doutor Bruno, eles fazem esse serviço sim, e acredito que pode prestar até de forma muito boa. Só que o servidor, ele me liga e pede para ficar com o doutor Eliseu, continuar. Eu,
lá em São Paulo, eu não tenho como negar isso para o colega que já está fragilizado. Como eu tenho um caixa financeiro razoável, eu mantenho um acordo com o doutor Eliseu, mas não é no sentido de ser obrigatório, não, viu? Pode até mudar e colocar, havendo possibilidade, e sem desmérito do escritório jurídico, que já atende outras demandas tão grandes que, às vezes, o PAD e a sindicância vai ser mais uma demanda que ele vai ter que assumir e talvez não consiga dar conta, eles vão dar, mas se houver, enfim, se houver a disponibilidade financeira, para que a diretoria pense. Eu não quero impor nada não disso para a diretoria, fique bem claro, mas é só num fato de, já que há uma saúde financeira boa, se houver recurso financeiro para tal, que se contrate, e não obstante o escritório do Estilac já ofereceu um serviço jurídico para a gente, é isso só. Mas se quiser exprimir também, eu acho que eu vou... Posso fazer um destaque? Só um minutinho, a Sheila, você quer destaque ou é contraponto? Porque contraponto é o Daci. É destaque, o destaque já passou o momento. E o contraponto é ele que faz. Agora, se é uma dúvida, aí é diferente. Seria um contraponto. Mas o contraponto é ele. São eles dois que fazem. Ele tem a proposta, ele tem um destaque. Você não tem destaque. Então, mas ele já falou outra coisa aqui, já sugeriu, já justificou de outra forma. Isso. Então é assim, aí é eles dois, e você, ao fazer a redação, você pode entrar em acordo com eles, que pode ser. Não é questão de redação, porque se ele tivesse colocado a justificativa, eu teria apresentado um destaque. Mas ele só justificou agora, então não tinha como apresentar o destaque. Entendeu? Bem, primeiro esclarecendo a colega, ela pediu esclarecimento sobre a contratação do advogado, se contempla a defesa dos PADs. Sim, o contrato que nós temos com o nosso escritório jurídico, o Estilac, tem a cláusula de defesa de PADs em todo o país. Ele é feito de maneira centralizada aqui. Então, por isso, e eu conheço realmente o trabalho do doutor Eliseu, é excelente, é muito bom. Você tem proposta? Não, a proposta minha continua sendo pela supressão em razão disso. Primeiro, por questões de custo-benefício, e segundo, porque essa é uma questão, evidentemente, é uma questão de atribuição da ADENC, né? Não são atribuição da ADENC fazer contratos, não cabe à plenária falar sobre isso. São duas propostas que se contrapõem. Você até estava disposto a melhorar a redação. Agora ele quer pela supressão. Então vamos para a votação, ok? Então, a proposta vai ser contratação de jurídico exclusivo para PADs. Vamos resumir para não ficar muito grande ali, tá? Isso. Então, vai ter contratação de jurídico, seria de assessoria jurídica, mas vai ficar muito grande. De jurídico especializado em PAD. Vamos fazer verificação de quórum? Tem sim, eu creio que tem. Vamos fazer verificação de quórum. Só um minuto, por favor.